Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está aí. Obrigado mesmo por terem vindo. Eu queria começar primeiro dizendo bem-vindos a Apenas os Caras Pensando. Uhum. Hoje é um dia especial para a gente, que é a nossa primeira live, né? E a nossa temática é sobre os desafios da psicologia clínica após a formação. Eu ainda não sou formado do grupo, mas eu queria dizer que aqui a gente pensa, né? Tá no título, a gente pensa dentro da ACP, a abordagem rogeriana, somos humanistas, e eu queria começar com os meninos. Primeiro, eu acho que a gente pode começar, né, já pesado com as perguntas e ir Uhum. embora. Uhum. Quanto é que a gente ganha quando a gente se forma? Porque, assim, a minha primeira preocupação é o Tite. Não, brincadeira, gente, é só uma piadoca de live. Aham. Uhum. Eu pensei da gente começar pela identidade profissional, né? Eu sei que a gente sempre fala dentro da abordagem rogeriana, eu acho que a gente podia começar nessa, né? Uhum. A nossa abordagem, a ACP, ela não é a maior de todas, né? Que a gente tem que aceitar que a gente está quase dentro de uma coisa meio underground. Tanto é que os Uhum. meninos são convidados na UNB, porque falar de humanismo, ele não aparece tanto quanto a gente gostaria, né, Rafa? Uhum. Eu acho que esse a gente está aqui também para divulgação da nossa abordagem. Então, como é atuar nessas abordagens que elas são mais undergrounds, né? A nossa, por exemplo, que é underground. Vocês veem alguma vantagem, algum desafio? Como é para vocês, gente? Eu vou começar perguntando para o Rafa, que para quem não sabe, eu estudei com o Rafa. Uhum. O Danilo, a gente se conheceu. Eu que apresentei os dois, então eu tenho esse Love. mérito, esse love pelos dois. Mas eu vou começar pelo Rafa, principalmente que o Rafa está há menos tempo no mercado, Rafa. E aí eu acho que até essa visão primeiro, depois o Danilo entra com o peso da sabedoria Uhum. de mais tempo, para não chamar o Danilo de velho, porque né, não é essa a questão. Mas, Rafa, por favor, você vê vantagens e desvantagens? Tá, vamos lá. É, vantagem é que tem menos. Uhum. Assim, pode parecer estranho, mas se tem menos, né? Uma pessoa que fez uma abordagem, vamos lá. Eu vou falar as mais comuns, isso não estou falando que é ruim, que é bom. Estou falando as abordagens que as pessoas conhecem mais. Então, cognitivo comportamental, psicanálise, são assim, aquelas que até furam bolha. Pessoas que não entendem de psicologia sabem nomear essas abordagens, certo? Tem muito profissional no mercado. E o que acontece? Uma pessoa que passou por um profissional dessa abordagem e procura um profissional de outra abordagem, nós estamos em menor quantidade. Então, isso é uma vantagem no mercado, Uhum. ativamente. Tem isso. O ponto negativo, gigantesco, que eu acho muito mais negativo do que esse ponto positivo, é que é, nós, infelizmente, não temos várias classes conosco, incluindo classe médica. Porque como a gente não furou bolha, quem furou tem esse aporte das outras classes. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa sair, por exemplo, de um cardiologista com um laudo pedindo acompanhamento cognitivo comportamental. Não é acompanhamento psicológico, é especificamente cognitivo comportamental. Entendeu? Isso eu tô falando do que eu já vi. Entendeu? E, assim, isso é negativo pra gente, porque já teve muita gente que chegou perguntando pra mim ativamente: Ah, então, eu tô procurando um analista. Você é analista? Não sou. Ah, eu tô Uhum. procurando um terapeuta cognitivo computacional. Não sou. Ah, eu tô procurando da Gestalt, por exemplo. Gestalt é maior no humanismo do que a gente. Eu quero um humanista. Você é Gestalt? Não sou. Uhum. E, assim, isso afeta, inevitavelmente, sabe? Uhum. É. A minha experiência está muito atrelada ao ponto de que as pessoas não vão conhecer seu trabalho de abordagem, não vão saber
as suas referências, mas não quer dizer que necessariamente vai ser sempre com viés negativo. Principalmente leigos costumam lidar muito bem com outras abordagens, com outros pontos de vista. Muitas vezes eles sentem que a psicologia é vendida sempre no mesmo formato, então ter outras abordagens chega como um sabor diferente, como uma experiência diferente. Às vezes é difícil dialogar com outros profissionais de saúde que não conhecem a nossa área e vêm esperando trabalhos mais engessados em outros modelos. Mas é aquela coisa, eu acho que também a gente, quem escolhe abordagens que não são tão populares, acaba se tornando um militante da própria abordagem. E vai, com o tempo, aprendendo a vender isso. Porque você vai fazendo isso, você vai ter que dialogar com outros profissionais de saúde, inevitavelmente. Mesmo que você trabalhe em clínica, em hospital, em RH, em qualquer contexto que você passar da psicologia, quando tiver interface com alguém, sempre vai ter uma conversa sobre abordagem. Muito difícil não ter, por mais que nem sempre seja importante, mas acaba que se torna uma coisa que as pessoas vão conversar a respeito. Então, eu acho bacana que em alguns contatos com psiquiatras e alguns outros profissionais, às vezes não ser cognitivo-comportamental ou psicanalista se torna uma questão negativa, mas para o primeiro momento. Eu acho que é muito importante lembrar que depois da abertura da relação, isso quase pouco importa. Porque você vai se vender a todo momento conversando com as pessoas, você vai interagir e mostrando profissionalismo e o paciente resposta ao tratamento, não tem muito o que se contestar, sabe? Sim. Vou ser controverso aqui, talvez para algumas pessoas, talvez surpreenda algumas pessoas, mas a gente já sabe na psicologia que a abordagem não é necessariamente o que mais importa, é a relação. Hum. No processo de cura da pessoa, terapêutico, a abordagem em si, salvo engano, eu li faz algum tempo esse texto, tá? Uhum. Mas foi uma pesquisa que foi feita. Uhum. Que eu acho que era 15% só da validade do peso do tratamento era a abordagem em si. Sim. E eu acho que 75% era a relação. O quanto a pessoa estimava a relação com o terapeuta era... E é engraçado porque você parar para ver, Rafa, que muitas vezes as pessoas vão assumir qual é a sua abordagem. Vão assumir, tipo, você tem essa postura, você só pode ser X. Eu falo, interessante você pensar isso. O pior é quando acerta. O pior é quando acerta. sim, com certeza. O jeito que vocês estão falando parece um jogo de pôquer quando acerta a mão. Assim, você vai fazer o quê com esse parzinho embaixo aí na sua mão? Que aí você se entrega o jogo. Uhum. É, gente, obrigado. Eu acho que é uma coisa assim. Primeiro, assim, eu acho que a gente sempre vai falar da CP primeiro. É por isso que talvez quem está assistindo a live, mas era pergunta dos jovens psicólogos. Mas isso aqui, o nome do canal já se entrega, né? A gente está num canal ACPIS e a gente está fazendo essa divulgação. Porque é importante, eu acho que esse negócio que vocês falaram é meio que botar numa linguagem, é networking, né? Que eu acho que a CP não tem ainda. Então, a gente não está muito dentro dos hospitais, apesar que o Rafa não falou, mas o Rafa já falou em vídeos nossos no canal, que fica a dica para vocês entrarem, tem episódios, né, maravilhosos, modéstia à parte. E a gente fala do CVV, né, Rafa? Sim. Então, a nossa abordagem é usada. Ela já está aí, as pessoas podem não saber, mas o CVV ele bebe muito da fonte de Rogers, né? Você já trabalhou lá, né, Rafa? Você Já quer dar uma voluntariei palhinha? lá por um período. E, assim, rogeriano. Tirei de letra porque foi muito simples, assim, para mim, porque já era uma coisa que eu já estudava, já pensava. Então, para você ver a potência da relação, porque eles estudam muito relação. E é um acolhimento inicial, né? Você vê as pessoas
acham que é para um caso específico, mas na verdade, acolhimento, né? Eles, no slogan deles, eles têm acolhimento. Uhum. Então, assim, são N questões, sabe? Sim, sim. Algum outro E ponto, agora, Leandro? Alguma outra pergunta? eu acho que eu vou para a próxima. Eu acho que a gente começou bem nesse nosso. Eu acho que a gente sempre vai bater na tecla rogeriana, acho que é importante. Uhum. Mas agora eu vou um pouquinho mais para o que eu chamei de caminhos profissionais. Aham. Porque existe uma coisa assim, o medo. E como estudante, eu sinto muito esse medo. Quando eu saí, assim, saí, tô ali, né? Aquele cheirinho a tinta ainda molhada no diploma. O Uhum. que eu faço? Eu vou procurar, eu abro a minha própria clínica privada, eu procuro instituições, eu vou para hospital, para saúde pública entregar meu currículo. Como é que eu escolho? Primeiro, assim, onde eu sei que a questão do dinheiro ela bate forte, né? A gente sempre pensa no que é mais rentável e tal. Claro que o psicólogo, quando ele está em formação, ele já vai escolhendo a área dele, né? A gente tem a área de saúde, a gente tem escolar. O Rafa, depois, se ele quiser falar um pouco, ele foi na área escolar inicialmente, né, Rafa? Foi o tema Uhum. da sua graduação. Se eu não estou enganado, o Danilo foi direto para a clínica. Eu não sei, ó, esse sorrisinho misterioso que vai me contradizer. Mas é isso, assim. Eu sei que a gente já vai pensando na formação, né? Uhum. Mas o que eu faço, assim, para além disso? Eu vou para uma privada, eu tento procurar uma clínica para me inscrever, para ver se eu trabalho lá como psicólogo. Eu sei que o Rafa tem um pouco de experiência nisso também. E aí, o que eu priorizo no início? Por onde eu começo? E É, eu quem vou começa? começar pelo Danilo agora. Tá. Eu vou começar pelo Danilo. Então, é, eu acho que a faculdade realmente é o melhor campo para a gente conhecer, experienciar, testar. E a primeira oportunidade que a gente tiver para ter em contato com psicologia, eu acho que a gente tem que abraçar, sabe? Em que sentido? As portas que abrirem para que aonde a gente se corresponde, eu acho que vale a pena a gente tentar. Por exemplo, na graduação mesmo, que estágios a gente vai buscar? Quais são as oportunidades que o curso oferece? E a gente testando, porque muitas das coisas que a gente vai viver vão passar para a gente uma impressão de, ok, me identifico com isso, ou não me identifico com isso. E a experiência e a sensação de praticar dá uma resposta muito forte sobre ser o caminho certo ou não. E até porque o nosso curso, para o bem ou para o mal, ele forma profissionais que vão trabalhar em vários ramos. Então, nessa jornada, nesse caminho, eu comecei indo para onde? Fui para o hospital, fui para a escola, fui gestão de pessoas, fui para várias áreas que não eram a clínica. Eu fui para a clínica quando eu fui começar a trabalhar com surdos. E quando eu me formei, os surdos falaram: Olha, ótimo, você sabe Libras, você é psicólogo, eu quero alguém que me atenda em Libras. E aí eu comecei a buscar uma pós-graduação em atendimento clínico, em formação de psicólogos ACPistas, e nisso eu fui para a área clínica, mas assim, não era um caminho inicial óbvio. Foi aonde eu vi que eu teria demanda, que eu teria público, e eu tentei fazer o trabalho. Busquei um curso que me desse orientação sobre como fazer, e foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe? Foi tanto já me garantiu um inicial de clientes, mas principalmente me deu logo uma primeira oportunidade. Que eu acho que para pessoas que estão começando com a insegurança de qual vai ser a primeira escolha que eu vou fazer, qual vai ser o caminho que eu vou fazer, eu acho que é ver aonde eu consigo ter inserção, aonde eu consigo colocar minha experiência num caminho que você está disposto a conhecer, a praticar, sabe? Caramba, Danilo, agora tu me pegou de surpresa. Eu não sabia que você tinha transitado tanto em outras áreas antes. Eu comecei o Que curso de legal, psicologia querendo ir para a clínica, depois eu decidi não ir para a clínica e depois eu voltei para a clínica. eita, caramba, maneiro demais. Agora o Danilo me pegou de surpresa. Realmente, comeu uma rasteira. Eu não esperava a resposta.
Que bacana, velho. É legal, né? Assim, tipo, Uhum. você explorou bastante Eu pós-universidade. tinha um estágio que era remunerado e eu trabalhava como DJ. Então não tinha pressa de me formar. Eu simplesmente queria aprender o máximo possível. Então eu fiquei rodando áreas e fiz 7 anos de curso. E 7 anos de curso me deu muita tranquilidade para ver, tipo, ok, aonde dá para ir. Meu choque ia ser a parte do DJ. Eu achei que eu ia super pegar a audiência de surpresa com o DJ. Mas agora, bom, enfim, né? Que massa, Danilo. E você, Rafa, como é que foi na saída? Eu vou dar a resposta menos surpreendente que vocês já ouviram de um psicólogo. A mais previsível. Depende. Depende. Aham. Onde você está na vida? Você, Porque veja bem, se você está em um ponto da vida hoje que você pode. Ah, eu quero fazer clínica, é o que eu sempre quis. Eu tenho condições financeiras de abrir um consultório, sabe? Eu tenho como contratar uma equipe de marketing. Eu não tenho que me submeter a uma clínica. Uhum. Olha, faça isso. Não vejo por que não fazer, sabe? Uhum. É, eu não vou medir palavras aqui, tá? Então, assim, vocês estão aqui para ouvir de um profissional que viveu. Uhum. A maioria esmagadora das clínicas tem trabalho com baixíssimo retorno financeiro, mesmo. Assim, a quantidade de dinheiro que você ganha por hora é pífia, para Uhum. dizer o mínimo. Então, assim, você fazendo um trabalho que não precisa de graduação nenhuma, você ganharia mais dinheiro, Uhum. entende? Não, eu não estou medindo palavras aqui, é isso, entende? Uhum. Sem seguros, sem assim. Ah, mas pelo menos tem um contrato de trabalho, né? Não tem. Se a gente está falando de clínica, não tem. Você vai pegar um dia, você vai ser completamente terceirizado. No dia que você não trabalha, você não recebe. A maioria das clínicas, o dia que o cliente falta, você não recebe. A clínica recebe, mas você não recebe. Então, assim, é bem desumano a maioria das clínicas, o tratamento da maioria das clínicas. Não só as horas de trabalho, mas o retorno financeiro. Então, assim, tô falando isso. Muita gente precisa passar por isso, entende? Uhum. Por quê? E. Oi? Por quê? Porque, veja bem, eu fiz, vamos dizer, eu não fiz, mas estou botando um caso hipotético. Eu fiz uma faculdade com FIES. Uhum. Eu saí da faculdade, eu tenho uma dívida. Uhum. Eu preciso pagar minha dívida agora. E aí eu vou trabalhar onde der, entendeu? E assim, eu tenho algumas coisas que eu tenho a comentar sobre trabalhar em clínica, Uhum. né, nesse quesito. Que é, alguns clientes se carregam, mas você não forma nome usualmente em clínica assim. Uhum. A ideia de que não, você trabalha por 3 anos, 5 anos numa clínica que você é muito explorado, mas depois você sai de lá cobrando R$ 300. Não sai. Você não sai Uhum. com o nome de lá. Entendeu? Então, assim, eu tô falando a realidade. Entende? Uhum. Muita gente vai precisar passar por um serviço desse. Entende? Uhum. E é o que é. É ruim. Uhum. Eu queria, assim, prepará-los para isso. É experiência, mas entendam também que experiência em clínica não é só a vivência, não é só a experiência da clínica em si, você tem que também estar lendo a teoria e lembrar que você está atuando de acordo com uma teoria, que eu vejo que muitos profissionais esquecem isso ao longo do caminho. Mas, assim, o, é, eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque eu queria ter ouvido isso no início, entendeu? Uhum. Saibam que isso é uma realidade. Uhum. Que eu saí na ilusão. Eu saí na ilusão de, se eu trabalhar algum tempo numa clínica, eu vou criar nome. Não cria. É. Entendeu? E aí eu acho que leva para uma dúvida que é Uhum. muito comum, que é qual é a coisa certa a ser feita, sabe? Porque eu acho que tem uma tríade muito complicada, que é a gente quer ter um retorno financeiro,
A Uhum. gente quer clientes e, ao mesmo tempo, a gente quer segurança profissional, sabe? E eu acho que o trabalho de clínica, por ser muito provedor, em muitos casos, de cliente, dá para as pessoas uma experiência muito boa de tipo, eu vou utilizar uma experiência profissional, eu quero colocar em prática o que, que eu sei. Ainda que seja num contexto complicado, de 40 horas de atendimento, 40 minutos de atendimento, que seja Uhum. contextos fora, às vezes, do ideal de rendimento, ainda é um contexto que, se você está buscando executar prática, a clínica é um bom espaço. A clínica é o espaço para isso. Mas a questão é justamente o quanto a construção de um repertório de clientes passa por isso. Porque às vezes é vendido como esse é o caminho. Só que ele é muito complicado. A criação de uma carteira de clientes passa por muita coisa, inclusive essa. Então, Uhum. É, eu acho que assim, é, eu queria falar isso porque muita gente eu vejo saindo com isso em mente. E eu quero que vocês lembrem o seguinte: um trabalhador sobrecarregado é um trabalhador sem vontade de aprender, tá? Sem vontade inclusive, trabalhar. Isso vale para nós. Eu vejo muita gente que entra numa clínica com muita vontade de aprender, um estudante e tudo mais, e em 2 meses, assim, não tá com vontade de mais nada. Eu não quero falar que isso é o caso sempre. Cuidado com pegar muitos dias em uma clínica, cuidado com, sabe? Porque o nosso trabalho, eu quero lembrar que o trabalho em clínica, ele é um trabalho que não só a gente lida com questões muito sérias, muito pesadas, usualmente, mas ele requer uma atenção focada que não se precisa na maioria dos outros trabalhos, uhum, sabe? Eu estava conversando com um grande amigo meu que é arquiteto, outro dia, que quando eu falei, poxa, hoje o dia foi pesado, eu trabalhei 9 horas, sabe? De atendimento, assim, pesadão. E aí, ele, 9 horas. Várias vezes eu levo trabalho para casa e trabalho 12. Aí eu falei, não, mas veja bem, eu entendo que é pesado, 12 horas de trabalho é muito pesado também, mas você entende que eu tenho 10 minutos entre um atendimento e outro, e eu não posso ficar e olhar para a parede por um tempo. Eu tenho que estar ali, ó, com preste a atenção. pessoa e tá junto, não é só tá olhando e tá construindo com a pessoa. Então, se você pega ali, muita gente, tem gente que eu conheço que pega 8 da manhã até 10 horas da noite na clínica. E faz isso todos os dias da semana. E aí, assim, olha o burnout vindo, gente. Cuidado, sabe? Eu peço atenção para vocês que estão se formando agora, estão começando, que eu quero lembrar que o conselho não fala 6 horas como limite de trabalho diário para clínica a esmo, Uhum, tá? ok. Pega 2 períodos num dia, 2 dias, testa, vê como você se sente e vai pegando. Seria a minha dica para vocês, Uhum, entendeu? Para quem tem esse luxo. uhum, Eu entendo a realidade. Se tem dívida ali, se tem conta para pagar, o boleto não vai esperar. Então, uhum, também entendo isso. É interessante você falar isso, porque eu tenho colegas que formaram, já estão nessas clínicas. Eu ouvi algumas histórias de terror, porque dentro dos estágios universitários, você atende no máximo 4, né? Tanto no CEUB quanto no IESB, eu tive essa experiência. 4 atendimentos semanais. Em algumas vezes é num período só, que seria na parte, por exemplo, da manhã ou da tarde, você atende 4 pessoas e dá idade. Você tem a tarde inteira para fazer evolução, para, né, se reestruturar, porque uma coisa que eu acho que não é muito comentada, e eu estou nesses estágios, é porque as histórias, se você está presente e você está atendendo ali com a pessoa, elas te marcam também, as histórias. É um trabalho muito bonito da psicologia, que me fascina toda vez, que é o encontro de duas pessoas, né? Você está ali em contato, a pessoa está abrindo coisas para você que ela não tem, às vezes, coragem de abrir no dia a dia, né? Então, e você se deixa, né, aberto para aquela experiência que a pessoa está te trazendo. Então, às vezes, te marca, dependendo de alguns atendimentos, que a gente brinca, né, que
não estar presente é muito fácil. Eu entendo o seu amigo da arquitetura, porque quando você trabalha em escritório, de alguma coisa, de qualquer vertente, assim, você tem aqueles 10 minutos, você vai tomar um café, você fica olhando para a parede, você viaja um pouco, você tem uns momentos de, né, de apagão, assim, nossa, gente, passou meia hora e eu estava olhando para nada. Dentro do consultório, isso, eu diria, na minha humilde opinião, até vocês podem completar, isso não é permitido. Você, você tem que ter respeito que aquela pessoa está te trazendo. E então é muito complicado. 6 horas, eu nem sabia que o conselho fazia essa restrição. Falava, né, de 6 horas. E eu acho excelente, assim, porque são 6 horas trabalhado na unha. Na unha, você está ali, né, e exige da sua memória, exige da sua compreensão do fenômeno que está sendo trazido para você. Eu gostei muito dessa marcação do Rafa, sabe? Perigos, né? Os perigos da clínica própria. E aí, o Rafa, ele já foi para a minha terceira pergunta, que seria o modelo de atuação, né? Ter um negócio próprio, trabalhar em clínica. Os prós e os contras de cada escolha. Eu vejo que tem clínicas, realmente, eu já ouvi falar, né? E minha experiência como aluno, que chega para a gente de informação. Alguns colegas trabalhando, atendendo 10 pessoas diariamente, Uhum. e até mais, porque agora tem algumas clínicas fazendo atendimento de meia hora, que eu não sei qual a opinião de vocês, mas me choca um pouco, muitas vezes nos estágios, 50 minutos eu acho pouco. Sim. Aquele momento, assim, né, que você tem as complicações, né? Eu lembro muito quando eu estava sendo atendido, quando o meu psicólogo falava assim, cara, você quer ir mais um pouco? Porque eu não tenho alguém agora depois. Você quer, mas a gente pode se falar mais um pouco. Ainda mais quando eu chegava atrasado, porque também eu era esse tipo de cliente, né? Chegava um pouquinho atrasado e tal, e ter esses 10 minutos, mesmo que eu não usasse, era tão, era tão bom ouvir que eu podia ficar um pouco mais, sabe? Claro que assim, não tinha ninguém depois, né? Uhum. Mas mesmo assim era interessante ter essa flexibilidade quando você está sendo atendido. E me assusta muito esse trabalho de clínica, de atender várias pessoas em meia hora. Eu nem sei como faria isso. Relatórios e coisas que a faculdade nos treina para fazer as evoluções, os relatórios, tudo de sessão que a gente faz, tudo bonitinho, né? Fica tudo arquivado. Eu fico pensando, se eu tivesse 5 minutos para fazer isso todos os dias, seria, nossa, é, falta de melhor palavra, é enlouquecedor. Sim. E parar para ver que É, isso é, em parte, o que se espera da profissão, sabe? E uhum, não é a gente que escolheu esse formato de trabalho, não é como a gente prefere trabalhar, mas, assim, em compensação, ter uma clínica privada também envolve coisas que são muito complicadas. Por exemplo, conhecimentos de gestão, uhum, mínimos, porque a faculdade às vezes não passa para a gente. Tem questões relacionadas a ter o inicial para se trabalhar. Por exemplo, muitas vezes a gente está falando de ter um espaço, de ter privacidade, de você ter os recursos que você precisa para poder atuar com um psicólogo clínico, que às vezes é muito distante do que as pessoas têm acesso. E se você não tem outra opção, se não ir para clínicas, é lá que você vai às vezes começar a ter um dinheiro, uhum. começar a ter um pé de meia, para em algum momento você se colocar ao ponto de começar a ter algum espaço para atender. E às vezes é sublocando outros locais, é ter outros espaços que você possa atuar. Mas assim, não é uma prisão, Isso. é um processo, Isso. E, sabe? assim, gente, não. Eu acho que, para minha fala não ficar muito cabalística e muito, né, assim, muito negativa, o que eu quis dizer é o seguinte: não pula de cabeça e veja isso como, assim, é a única opção, é a única coisa que existe. Entendeu? Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu vou pegar todos os dias de clínica, trabalhar em 3 clínicas diferentes, ter todas as minhas horas acordado do meu dia, em que eu não estou comendo, tomando banho, eu dormindo, eu vou estar atendendo, e aí assim, calma, tá? Se você tiver a opção de não fazer isso, lembre-se que talvez seja até mais lucrativo para você, talvez não de imediato, mas para o futuro, que você esteja fazendo outra coisa, existindo em outro lugar, fazendo networking em outro lugar, entendeu?
Porque, assim, às vezes um cliente particular que você consegue, por estar no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas, sabe? Paga quase, assim, uma tarde sua numa clínica. Entende? Sim. Então, assim, eu quero te lembrar disso. Tenta buscar um equilíbrio. Porque lembra que você também é um profissional da saúde e você também precisa de saúde. É, então, eu ia, assim, vocês vão com calma aí nas respostas, porque eu tenho um roteiro. Tem um roteiro. Vocês estão indo muito bem, mas o Rafa já também já eliminou, já foram lá para o bloco 4. Vixe, E, perdão. e eu tô no bloco 2, né? Mas uma coisa, eu tive que fechar minha câmera. Sim, eu sou fã de Game of Thrones. Sim, era o Jon Snow montado em cima do Ghost falando que não sabe de nada. Eu me identifico. Aham. Só pra- Se alguém questionar qual foi a imagem que apareceu quando eu fechei minha câmera. O que que acontece? Eu acho que o Danilo falou um ponto muito interessante que eu vi já, um caminho muito bom para psicólogos, assim. Vai para várias áreas, vai para que paga, que está pagando, então tenta no hospital, tenta em escola, tenta organizacional, e às vezes ali neste universo você vai criando clientela, que seria a minha próxima pergunta. Eu ia fazer um intervalo para perguntar curiosidades dos meus amigos, e é porque o Danilo vai humilhar a gente. Mas que livro vocês estão lendo no momento? Eu vou começar falando do meu, que é O Humano do Mundo, que eu estou lendo de novo. Uhum. É um excelente livro Que sobre legal. uma psicóloga da Débora Noal. Ela conta a jornada dela sobre atender em crises humanitárias, né? Ela vai. É bem interessante o livro. Eu não estou recebendo para isso, é só porque é um livro muito bom. Eu gostei muito. Vale muito a pena ler essas coisas sobre psicólogos fazendo coisas diferentes, porque eu nem sabia que o psicólogo atuava desse jeito. Eu achei que eram só voluntários que iam para prestar socorro nessas situações, e foi uma coisa que abriu um caminho da psicologia que eu não conhecia. Por isso que eu quis até trazer esse livro, que eu tô realmente pretendo relê-lo nas férias agora. Eu estou passeando com ele para cima e para baixo. Mas eu já li uma vez, é muito legal. Às vezes, assim, comentem aí um livro que vocês estão lendo. O Rafa, eu já sei o que ele está lendo. Na verdade, vai te surpreender o que eu tô lendo agora. Hum. Tá. Eu tô lendo Grupos de Bom, Encontro, do Rogers. Legal. olha só. Uhum. Muito bacana. Pois é. Eu E você, Dan? eu tô no eu estou eu começo, aí eu volto, aí eu começo de novo, que é o Sobre Poder Pessoal do Carl Uhum. Rogers. Eu tô no processo de tentar escrever um projeto de pesquisa e acaba que isso disputa a atenção com, às vezes, com o que os pacientes precisam, com as demandas que a gente aparece em clínica, sabe? Mas é muito interessante como a questão de se identificar, a questão de você ter correspondência com o quanto você consegue dar direcionamento às suas coisas é muito importante, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma questão muito fundamental, porque a insatisfação, por exemplo, eu acho que é uma questão muito presente no, poxa, me formei, eu ainda não estou no ponto que eu esperava, ainda não estou no caminho que eu esperava, mas você sentir crescendo, você sentir indo numa direção bacana, indo para um caminho que corresponde, eu acho que é muito fundamental. E isso envolve reconhecer aonde você tem agência, onde você não tem. Uhum. Sim. E lembra que dá, assim, vai ser o que dá pra ser, né? Eu acho isso muito importante, Uhum, entendeu? Se não dá pra ser, não vai ser. uhum. Eu gostaria muito de estar, assim, putz, em um lugar bem diferente da vida, vamos Aham. dizer assim, né? Eu já falei que esse aqui é o meu plano B, meu plano A era ter ganhado na Mega Sena 3 vezes, né? Eu estou satisfeito com uma só, sendo o valor de 3 vitórias do Rafa. Gente,
eu queria ir para um pouco mais sobre a prática agora. Uhum. A gente passou um pouco, acho que na resposta do Danilo, mas é sobre captação de clientes, né? É uma pergunta que apareceu para a gente, que a gente ficou anotada. Vocês querem que eu faça 3 perguntas? Vocês vão, porque elas são meio, Pode ser. estão transitando, então pode ser um pouco interessante. Era captação de clientes, né? Como é que consegue cliente? Qual é a estratégia para os primeiros meses na clínica, né? Eh, Acho que o Danilo falou um pouco disso quando ele fala que, né, por transitar em outros lugares, clientes começaram, né, ter uma certa, já estava fazendo o mercado para atendimento clínico, né? Quais parcerias valem a pena fazer? Tem alguma parceria? Vale a pena eu ir numa empresa bater e vender o serviço da clínica? Ou algo nesse sentido? Marketing digital, que agora não tem como escapar, né? Rede social e Google, Uhum. se eu deveria investir, como? E alguns modelos de atendimento, né? Porque captei o cliente, aí ele chega assim e fala: Você aceita plano? E aí eu já me sinto um pouco assustado. Como é esse plano, né? Como funciona o plano de saúde, convênio? Se tem algum tipo de reembolso? Vocês conhecem um pouco? Essas perguntas foram tiradas, né? Tanto o Danilo quanto o Rafa, quanto eu, a gente recebeu. Então, era dentro Nossa, eu tinha colocado esse bloco como sobrevivência da prática, mas eu acho que peguei pesado. É tudo que me gera uma certa ansiedade, assim, onde que eu vou achar gente para eu atender? Se eu quiser sair direto e abrir minha clínica, né? Eu tive um professor meu que contou que ele ficou sentado lá no telefone. Isso também lá na década de 90, começo de 2000, né? Ele sentado assim, tá, saí, me formei, aluguei uma sala, sentei e fiquei do lado do telefone. Para os jovens que estão assistindo, o telefone antigamente ficava preso, né? Numa lista. Então, a gente divulgava nos classificados. E a psicologia tem um grande que é a gente não divulga valores, né, dos atendimentos. A gente tem certas regras que às vezes são controversas para a época do marketing, né? Leandro, eu achei Queria um legal que pouco você da não opinião de explicou o mais vocês. importante. O quê? O que são os classificados? Eita, tá. Existia uma coisa chamada jornal no papel, em Aham. que as pessoas pagavam para botar anúncios. E nós chamávamos, entendeu? Assim, vendia Corsa, a gente vendia um carro, a gente usava os classificados. Agora é tudo via Instagram e tal, mas OLX, coisa do tipo, mas antigamente era em jornal. OLX, mercado. E temos vários lugares agora para fazer isso. Mas tinha jornal. É um negócio, um papelzinho meio nojento, que se você suava, ele derretia na sua mão, que as pessoas jogavam por cima do muro da sua casa ou botavam na sua caixa de correio. Correio era algo que também. Enfim, antes da Amazon, existia uma coisa chamada correio. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Rafa tem razão. Assim, antes existia nós estamos em novas formas, né? E eu acho que o Sim. Rafa pegou a nova forma, o Danilo talvez, por mais tempo de prática, tenha pegado. Eu estou muito querendo chamar o Danilo de velho, coitado. Mas Eu o não me Danilo está importo, eu não mais me para importo. sabedoria. O Danilo é mais sábio Aham. pelo tempo. Então, fica isso assim, tá? Onde é que eu vou achar cliente? Eu fico pensando assim, não, vou falar com a minha família, pedir para eles me indicarem, os vizinhos na rua. Chegando essas pessoas ou não, se não chegar ninguém nos primeiros meses, eu faço o quê? Eu vou para a empresa, eu tento fazer uma parceria com alguém. Uhum. Marketing digital vale a pena? E os modos, né? E esses outros modelos de atendimento, assim, plano de saúde, convênio. Quem quer começar essa rodada? Agora é da escolha de você. Hum, Tô com você, Rafa. Tá, vamos lá. Eu já vou emendar essas perguntas, inclusive com a pergunta anterior, que é o seguinte: vantagem da clínica é início imediato. Eu falei de várias vantagens, mas uma das vantagens é que você entrou na clínica, usualmente a sua agenda vai estar cheia bem rápido, sabe? Uhum. Porque a clínica já faz divulgação, já faz recibos, já faz tudo que é burocrático e que não é o trabalho do psicólogo, que é sentar e atender. Na teoria, o que a gente aprende, inclusive, na faculdade é isso, é sentar e atender. Que esse é o nosso trabalho. Uhum. Tudo que não é nosso trabalho
a clínica resolve. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa é a grande A com A maiúsculo e em negrito, sabe? Vantagem da clínica. Porque realmente você não tem que pensar sobre nada que não é sua prática. Entendeu? E isso é muito bom. Agora, sobre adquirir clientes por fora, certo? Vamos lá. Primeira coisa é marketing digital. Olha, Instagram, redes sociais, é possível. Teve uma época que já foi mais possível. No passado era mais possível do que é hoje. Até porque, assim, a maioria das pessoas não pesquisa psicólogo no Instagram. Vai pesquisar no Google. Então, usualmente vai se precisar de um site ou de um meu negócio, fazer uma propaganda pelo Google. É o que usualmente faz clientes aparecerem. Mais do que digital. Entendeu? Mais do que o marketing digital pelas redes sociais. Deixa eu me corrigir. Porque, assim, as pessoas podem até ver um vídeo seu no Instagram, mas elas usualmente não vão fazer o pulo, o salto lógico de eu tô vendo um vídeo desse cara, gostei do que ele disse, vou ser atendido por ele. Entendeu? Normalmente é algo em comum, enquanto o Google, a pessoa já está pesquisando o que ela quer. Entendeu? No Instagram, a pessoa está vendo vídeos. Uhum. No Google, a pessoa está pesquisando especificamente um serviço. Agora, vamos lá. Além disso, a outra pergunta era, perdão? Convênio, plano de saúde Ok, e. vamos lá. Repasses. Repasses, para trabalhar com plano de saúde, você tem que ter um CNPJ. Né? O meu entendimento, você tem que ter um CNPJ. Psicólogo não pode ser MEI, né? Então, teria que abrir uma empresa ativamente. Isso não é comigo, e eu não vou te dizer se vale a pena ou não abrir, porque eu não sou um contador. Uhum. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: existem planos que têm repassagem, certo? O que significa que você não precisa estar vinculado e ser uma empresa para que o plano faça a repassagem. Porém, isso é um trabalho que cai ao cliente. Então, o cliente tem que estar disposto. Você fala com ele, olha, se você quer fazer terapia comigo, você entra em contato com o seu plano, pergunta para eles quais dados eu preciso pôr nos recibos. A gente vai entrar em recibo depois, né? Outra pergunta mais para frente. Mas quais dados específicos aí, ó, eu já vou adiantar. Pergunta exatamente, pede para o cliente exatamente, especificamente os dados que o plano vai pedir. Exatamente. Pede para tirar print do que eles mandarem. Para ele conseguir, porque o plano vai fazer de tudo para não mandar esse dinheiro de volta. É a minha experiência. Entendeu? Então, mesmo que o plano não restitua o preço da sua sessão completo, às vezes ele faz a sua sessão ficar muito barata para o cliente. E aí o cliente faz, como, se ele quer fazer a sessão contigo, vamos dizer que ele recebeu você como uma indicação. Poxa, conheço Ciclano. João foi atendido pelo Rafael. O João ficou muito bem. Então, assim, confio muito nele e eu quero ser atendido pelo Rafael. Então, o plano me restitui o que seria 70% do preço da sessão do Rafael. Então, eu já pago os 30%, eu pago a diferença para ser atendido por ele. Isso vale para qualquer psicólogo, entendeu? Você lançando recibo, qualquer plano não. Se o plano faz o retorno, vale para qualquer psicólogo. Já Sim, é uma possibilidade, saibam e, disso. e tem o ponto que, às vezes, por exemplo, um exemplo muito emblemático para mim é o Bradesco. O Bradesco costuma pagar R$ 26 por sessão. Aí, numa clínica, você pega R$ 26 e divide por 2, que metade é para a clínica e metade é para você. Então, às vezes, você recebe R$ 13 por atendimento. Mas, no repasse, o Bradesco mais caro dá o repasse de R$ 180 para a pessoa. Então, para o profissional que cobre Bradesco, ele paga 26. Mas para quem o Bradesco vai reembolsar, ele é capaz de reembolsar até 180. Então, assim, vale a pena atender Bradesco? Vale. Por reembolso?
não por atendimento, sabe? Como é que você consegue decidir entre nota fiscal e recibo? Para isso, contabilidade. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil. Você tem que parar e sentar com o contador para conversar sobre isso. Não acho que as pessoas saibam da importância disso direito. É sentar e conversar com o contador e deixar ele conseguir te orientar sobre o que fazer com calma. Não acho que seja uma questão que aflige muito. Na prática, a pergunta que você tem que fazer é: eu preciso abrir uma pessoa jurídica ou não? Eu posso abrir uma pessoa jurídica ou não? Porque isso vai afetar suas decisões de como você vai buscar atendimento, qual o valor que você vai cobrar por atendimento. E, gente, sobre captação de cliente, as coisas vão acontecer conforme você for se expondo. E como é que você faz isso? Em primeiro lugar, se apoie. Compre a ideia que você é um profissional que mereça ter clientes, sabe? Ninguém vai vir para você se você não tiver segurança em você. Você está com dúvida? Ótimo, a gente procura supervisão. Você está com insegurança sobre questões de conteúdo teórico? Vamos para uma pós-graduação. Mas você não pode ter insegurança de vender seu trabalho. Ele vai ser o melhor possível para o tempo que você tiver de curso. E muitas pessoas gostam de novatos. Outras não. Algumas sim. Vamos conversar com parentes? Sim. Vamos conversar com pessoas na nossa vida sobre o nosso trabalho? Com certeza. Tenha um mínimo de estrutura, tenha algo para ser compartilhável. Um cartão digital, um contato seu bonitinho, alguma coisa que você possa apresentar e, principalmente, se engaje no que você acredita. Isso soa clichê, soa banal, mas, por exemplo, eu lido muito com pessoas em risco de adoecimento psicológico profundo. E nesse caminho, eu sempre estou inserido em eventos da área, eu sempre estou inserido em conversas a respeito disso, com amigos, com colegas. Ah, mas você está sendo muito chato. Ninguém está achando isso. A primeira pessoa que está ouvindo é na sua cabeça, sabe? Eu acho que a gente precisa ter falar do que nos move, falar do que nos ativa, inclusive profissionalmente, sabe? E nessa jornada, se engajar em que associações, em instituições, em contextos que podem ter pessoas nesse tipo de trabalho, para você, olha, tenho muito interesse em trabalhar com isso, tenho muito interesse de me vincular a isso. Tem um professor que você gosta muito. Querido professor, estou gostando dessa área, pode me orientar? Ou pode me ajudar a respeito disso? E abrir uma porta, porque muitas vezes essa busca, esse interesse, cativa tanto pessoas ao nosso redor para nos passar clientes, como também cativa outros profissionais que, ok, agora você vai ser meu contato para isso. E isso é maravilhoso. A palavra é exista. Uhum. Exista. Exista nos ambientes, apareça nos lugares, sabe? Assim, ninguém vai magicamente te encontrar na sua casa, no seu quarto, entendeu? E se você existir, se você acreditar no que você está fazendo, e assim, se você gosta do que você está fazendo, as pessoas normalmente percebem, e você marca presença. Uhum. E você pode ser o melhor profissional do mundo na sua casa, que não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Você é o maior conhecedor da teoria rogeriana. Você leu todos os livros de cabo a rabo 30 vezes. Você sabe de cor todos os livros. Ninguém sabe disso, só você. Sim. Ok. Sabe? Assim, tem valor nisso. Mas se a gente está falando de captação de cliente, né, que é o assunto, não vai acontecer. Uhum. Sim. E acaba tendo essa questão engraçada de que, às vezes, pessoas que têm mestrado e doutorado
Tem muito mais insegurança da prática clínica de gente que só tem graduação. É muito comum, tá? Uhum. É isso. Gente, que aula. Ah, não. Eu tô aqui, eu não sei se eu anoto, o bom é que vai ficar gravado. Aham. Mas é um universo muito grande, né? É impressionante, assim. Ó, se pá, a gente vale fazer um round 2, hein? Desse aqui. Olha, eu acho que sim, porque, assim, eu tenho ainda muitas perguntas. A gente arrecadou várias, né? É. A gente pode, quem sabe, se vocês quiserem, interromper, quem sabe, fazer uma primeira parte aqui e a gente retoma em algum outro momento para fazer uma parte 2. Eu, eu acho só que dava para, por causa de tudo que a gente fez, encerrar no próximo bloco, porque tem algumas outras perguntas que eu acho que a gente acaba caindo num tom um pouco mais leve, porque Uhum, isso foi muito tenso que vocês trouxeram, uhum, né? Em questão, não, até assim, não é que não foi difícil de acompanhar, até, uhum. no meu critério, assim, porque é muita coisa, e eu acho que deu até uma subidinha na ansiedade, um pouco, assim, Ah, um suadorzinho, que é muita coisa para se pensar, né? uhum, Gente do céu. Mas eu acho que o próximo seria um pouco mais leve, uhum, o próximo círculo de perguntas, Uhum, porque é um tanto mais descontraído, assim, né? Que são os primeiros passos da clínica. perfeito. A preparação inicial, né? O que fazer antes do primeiro atendimento, profissionalmente falando, assim. Eu sei que como estudante, eu brinco muito que é a primeira vez que eu fui atender na clínica escola, e sempre tem cliente na clínica escola, né? Então a gente já é mal acostumado, porque, é, né? Serve a comunidade, tem gente sempre pedindo, tem muitos encaminhamentos de escola. A universidade faz o trânsito para a gente, né? Então, assim, querendo ou não, a gente fica um tanto não pega no batente de ligar e procurar e aquele negócio. O máximo que a gente faz é pegar os prontuários prontos, ligar para as pessoas e chamar. Mas quando eu tive meu primeiro atendimento, que eu fui atender, eu lembro assim de ficar, eu atendi a primeira vez pela abordagem do behaviorismo radical, se eu não me engano, do Skinner, uhum, e eu ficava repassando na minha cabeça a teoria, assim. Meu Deus do céu, tá? Estímulo, resposta, o que que eu faço, análise. Sabe, assim, era um mantra, assim. Quando eu fui para Gestalt, um pouco a mesma coisa, quando eu tive que atender pela Gestalt. Você fica pensando na teoria, né? Uhum. uhum, E eu acho que a gente perde um pouco, né? Do que eu tinha falado no começo, do contato com a pessoa, quando você está pensando teoricamente. E eu acho que é normal. Eu sempre avaliei como se fosse dirigir um carro. No começo, você faz tudo conscientemente. Ah, eu tenho que passar a segunda marcha. Pisa no acelerador, vai soltando, pisa em embreagem, solta. É tudo muito mecânico, né? uhum, Você está, obviamente, aprendendo. Até que até um ato reflexo, né? A gente bota assim, fica tão mais simples. Eu nem sei mais em que marcha que eu tô passando, eu tô olhando pelo retrovisor. Porque no começo, quando você tira a carteira, os jovens também não sabem isso, tá, Rafa? Porque assim, quando você tira a carteira, existem os carros que as pessoas dirigem do Uber, eles tiveram que passar por uma prova. Essa prova implica em você saber, né, dirigir e movimentar o carro. E aí eu lembro assim, ou eu escolhia dirigir ou eu escolhia saber o caminho. Então tinha que ter sempre alguém do meu lado para falar assim, velho, me avisa onde eu viro, porque em teoria eu só sei andar reto. uhum, Você vai me indicar quando eu entro para cada lado. E, gente, a gente mora em Brasília, né? O trânsito aqui é muito simples. É só seguir Uhum. número, não tem uhum, nome de rua. E mesmo assim eu precisava de alguém me avisa quando eu entro. Eu não consigo fazer as duas coisas ainda. E com o uhum, tempo, você vai ganhando a prática, né? E vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, tem algumas coisas assim, ainda continua um pouco mais teórico, no sentido de também tem a parte da documentação, né? Como é que lida com recibos, nota fiscal, acho que o Danilo já deu uma pincelada, o Rafa também. Onde conseguir modelos, que eu acho que aí entra um pouco a supervisão, né, Danilo? Fazer tá sempre envolvido com outros psicólogos que já atuam na área. O trabalho da clínica, como ele funciona, o que que você espera quando você começa a atender? E
Eu acho que a cereja do bolo seria a gente discutir o atendimento online, né? Qual é a diferença do online para o presencial? Eu peguei a transição, né? Eu peguei a transição no meio da pandemia. Então, eu já fiz alguns atendimentos online, faço alguns atendimentos presenciais pela clínica escola, mas é sempre, para mim, tem vários desafios, né? Uhum. É, que é diferenciar. É claro que a gente está lidando públicos diferentes, né? Sempre. Então, às vezes, a conexão da internet não é muito boa na clínica, às vezes, a conexão do paciente não é muito boa, você tem aqueles delays básicos que incomodam um pouco, mas, resumindo, seria isso. O que que eu me preparo inicialmente? Antes do meu primeiro atendimento, uma parte um pouco burocrática, eu queria dar uma pincelada um pouco nisso, assim, nota fiscal, prontuário, como é que eu guardo isso? Eu acho que o Rafa, a gente já conversou, né, Rafa, um pouco, que a gente não viu tanto isso na faculdade, né? Ou se viu, talvez não tenha visto tão bem. Uhum. Como funciona o trabalho mesmo na clínica, como é que funciona atuar na clínica, o que a gente espera, e dar uma pincelada sobre o atendimento online. Uhum. É, Rafa, para o ímpar. Pode começar, pode começar. Tá. Pro primeiro atendimento, eu vou te dar uma mini história. Eu atendi uma pessoa que tinha uma dupla deficiência do primeiro atendimento clínico que eu fiz, sabe? E a pessoa que tinha passado por outro profissional antes. Aí eu falei, eu nunca. Ele perguntou pra mim se eu tava bem, eu falei, tô. Aí ele perguntou pra mim É, se. Tá me escutando? consigo te ouvir, só tô falando, só vou dar o alerta Uhum. de cuidado. Não, sim, sim. Aí eu falei pra ele, tipo, ele perguntou um pouco sobre a minha segurança com o trabalho. Aí eu falei, olha, eu tô às vezes me sentindo um pouco assim. Aí ele falou, mas eu também nunca conversei com você. E eu fiquei tipo, nossa, que simplicidade, que leveza. E eu comecei a perceber que a primeira coisa que você tem que estar disposto a, quando você for atender, é a conversar com as pessoas. Vai ser uma conversa. Mesmo que seja com alguém que não vai falar nada. Mesmo que seja com alguém que não vai interagir com você. Porque a interação às vezes pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser de várias formas. O cliente vai aparecer como ele for possível aparecer. E tá tudo bem. Ele vai estar do jeito dele. E você vai estar do seu. A interação entre essas regiões, a sua experiência, a experiência do paciente, vai gerar o atendimento. Não precisa ter medo de dar errado. Tenha medo de não se conectar. Tenha a vontade de se conectar. Muito mais importante de pensar que eu vou falhar ou não é de ter a outra pessoa do outro lado confortável, de ter a outra pessoa do outro lado emocionalmente conectada. Ok. Sobre atendimento, tem uma anamnese pronta, com dados fundamentais do paciente: nome, telefone, endereço, CPF, e-mail e CEP. Com isso, você consegue fazer a imensa maioria dos documentos, com isso, você consegue resolver boa parte da burocracia. Sobre atendimento em clínica, é importante que você tenha as regras da clínica. Você interage com o paciente, você não interage com o paciente. Você troca telefone, você não troca telefone. Em que contexto você pode fazer algum tipo de comunicação sem ser mediada por eles? E, principalmente, é muito importante que você tenha noção do que você quer ou não fazer. Por exemplo, eu vou trabalhar com atendimento e avaliação. Não quero trabalhar com avaliação, então não bota isso como seu serviço. Porque esse trabalho da interação da clínica com a recepção, com você, tem que ser muito bem feito. Caso contrário, vai ser uma experiência frustrante para todo mundo e vai ser péssimo. Qual a diferença do presencial para o online? Na minha cabeça, o presencial ele envolve uma margem e uma gama enorme de interações, de estímulos, de coisa,
E no online você tem isso aqui. E isso tem que ser tudo que você pode dar. Então isso, às vezes, por exemplo, é você se inclinar mais e você dar mais atenção. É você lembrar que quando você vai olhar nos olhos do paciente, não vai ser nos olhos daqui, vai ser dos olhos daqui, sabe? Para você ter essa troca, e isso é uma questão muito fundamental, porque você não vai olhar para a câmera, você vai olhar para o paciente. E o paciente vai fazer isso com você também. Então, sou uma troca de olhares perdida, mas na prática é um encontro diferente de olhares. E o mesmo protocolo vai de conexão, de não deixar às vezes as coisas ficarem muito racionais só, sabe? Pensar no vínculo. Pensar nisso como fundamental. Porque se o paciente não tiver vínculo, ele não volta. Simples assim. O que você acha? Só queria deixar registrado que o Danilo ele é um psicólogo híbrido. Eu já vi ele tanto atender presencialmente quanto do online. Acho importante destacar isso, porque essa experiência conta muito, sabe? Eu, eu entendo o que o Danilo está falando, eu acho engraçado, assim, que eu sempre vi a psicologia presencial. E aí entrego a idade nesse ponto, eu sempre vi o consultório. E aí eu tive muita dificuldade de ir pro online. E aí eu me acostumei muito rápido também, o que eu achei estranho. Assim, gostar muito de estar no online, né? Porque eu estou indo na minha casa, eu posso estar com meu café, eu posso estar fazendo a qualquer horário, eu posso fazer em vários lugares. Durante a pandemia, para mim, era um motivo para sair de casa, eu entrava no carro, ficava parado na entrada de algum parque, né? Fechado dentro do carro, dentro né, do isolamento, sendo atendido. Então, vantagens e desvantagens, né, Danilo? Eu acho que tem o ônus e bônus da maioria das coisas. Agora, eu confesso ainda que eu sou meio old school, assim, eu tenho que o presencial para mim é tão mais interessante, apesar de entender que o online funciona para muita gente. Tem que saber também, eu acho que cabe um pouco do psicólogo também falar assim, olha, eu acho que não cabe o online para você. Sabe, assim, Porque será? tem regras Já para isso aconteceu também. isso? Tem regras para isso também. Pessoas que você já Aham, atendeu antes, você pode continuar atendendo online sem problema nenhum. Não tem regras que impeçam isso. Mas se você tem casos de pessoas que estão em situações mais severas de agravo psicológico, você precisa colocar a prioridade para o atendimento presencial. Ah, mas não consigo porque a pessoa está em outro estado. Se a pessoa tiver condições de pegar um atendimento presencial em outro estado, você encaminha. Porque caso contrário, você não é recomendado pelo federal e pelo regional de psicologia que você faça esse atendimento de risco online, por todos os desafios que envolvem essa relação, sabe? Você pode trabalhar com isso, você pode trabalhar com isso, mas aí você cria esse sistema de vínculo online, presencial, você tem uma forma de interagir com essa questão, ou quando o paciente começa, ele já não está nessa questão, já não está nesse agravo. Ele pode vir apresentar, aí você pode questionar com ele se vale a pena encaminhar ou não, mas caso você comece a terapia com alguém que está nessa condição, o ideal é que ele comece com atendimento presencial. ah, Eu tenho uma opinião bem contrária ao conselho nesse caso, tá? Porque eu acho que, assim, a gente tem que ver. Porque, por exemplo, nesse caso, a gente tem que repensar o CVV. Porque o CVV existe, inclusive, com mensagem, Sim, né? Então, assim, a gente tem que ver o que cabe e o que não cabe. Eu já recebi encaminhamentos seríssimos de outros estados e que a pessoa falou, foi recomendação de uma pessoa que eu confio muito e eu só confio em você. É, vamos, sabe? É sim. isso. Vai fazer o quê? Vai virar as costas para a pessoa? Não vai. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar porque é, eu acho que a gente cada dia mais descobre a força do atendimento online, sabe? Do atendimento remoto, que por muito tempo foi subestimado, mas hoje em dia as pesquisas só têm mostrado resultados positivos.
O que pode ser de problema do atendimento online em casos de desastre ou casos mais severos é você não conseguir estar fisicamente, presencialmente no lugar. O que não te impede de fazer várias coisas, como, por exemplo, já descobrir contatos de CAPS próximo, por exemplo, descobrir contatos de familiares da pessoa que você poderia entrar em contato, então levantar a rede de apoio. Então perceba, fazendo o trabalho diligente, existem limitações? Existem, óbvio. A distância física é uma limitação, certo? Mas a gente tem que entender que, dependendo do caso, você estar lá presencialmente também não ajudaria, Sim, entende? sim. Então, assim, é, uma pessoa que tentou alguma coisa, às vezes a ambulância é o melhor resultado, não você com o carro, entendeu? Então, assim, caso a caso. Quero deixar claro, assim, que às vezes as pessoas têm opiniões muito fortes sobre esse assunto, que eu acho que as pesquisas não têm mostrado esse caso, entendeu? E eu acho que os anos do CVV são prova contrária disso, entende? Fora que tem uma questão interessante que eu acho que diz muito dessa questão, que é a desigualdade, Claro. sabe? Tanto regional, de ter profissionais em locais às vezes muito ermos e muito inóspitos, sabe? Muito difíceis para ter um profissional da área da saúde. Outra é passagem de ônibus. A pessoa que vai para o nosso atendimento, ela não paga só a consulta. Ela paga Sim, gasolina, ela paga a consulta, ela paga uma série de coisas. sim. Então, eu acho muito, muito, muito importante que a gente veja que isso também vai para a conta. E se a pessoa não Com tem condições de comer, a passagem importa. Importa. E não só, mas a gente tem que pensar também numa pessoa, num caso de depressão profunda, que está sendo muito difícil de sair de casa, Uhum. sabe? Talvez sim, em algum momento da terapia, seria bom essa pessoa sair de casa para ir à terapia. Mas naquele momento, ela não iria à terapia se tivesse que sair de casa. E aí, isso é uma vantagem. Perceba, todos os pontos que vocês trouxeram são limitações da terapia online. O Uhum. fato de você não ver a linguagem corporal completa do cliente é uma limitação. Dá aquela travada, sabe? O seu cliente está em 480 pixels, 360 pixels. É uma limitação. É, Sim. Para com certeza. surdos é muito desafiador porque o movimento que a mão faz gera uma necessidade de internet muito severa e muito boa para você ter atendimento remoto, sabe? Então, para surdos, eu realmente valorizo muito presencial, porque a outra pessoa tem uma internet tão boa e eu também, para fazer o atendimento, isso é muito difícil. Para fazer atendimento em 4K, 60 frames por segundo, não, sabe, assim, tentando igualar a vida real, não cabe. Eu acho que é importante eu gosto de ter conversas sóbrias sobre o assunto, sabe? Porque eu acho que as pessoas vêm com achismos. E eu gosto de conversar sobre, olha, as duas têm seus pontos válidos. E acho que a gente já passou da época de demonizar, né? Ninguém, não que vocês tenham feito, Uhum. deixa claro. Não foi feito isso aqui. Eu só tô falando que muito fora eu vejo muito gente falando, tipo, nossa, você acredita que aquele psicólogo só quer atender online? Como se, assim, fosse demérito. A gente já passou, assim, o conselho já liberou, a gente já tem resultados muito positivos de atendimento online. Então, assim, a gente já consegue ter essa conexão online. Uhum. Que, inclusive, me leva à resposta da outra pergunta agora, Leandro, que sobre primeiro atendimento. Primeiro atendimento. Quer saber o que eu tô Ok. pensando? Eu tô pensando em muito pouco, bicho. Eu gosto, eu gosto muito de não estar com expectativas. A maioria das vezes que eu tô com expectativas, elas são frustradas. Uhum. Às vezes a gente recebe aquele memorando, né? Esse é um cliente lidando com X. Rafael, te encaminhando um cliente que lida com a questão X. Aí eu já criei, né, na minha cabeça, questão X eu já lidei antes. Tal Uhum. coisa, o quadro normalmente é tal.
e se frustra. Eu confesso que eu tenho medo do tecnicismo, né? A gente Uhum. ficar muito agarrado à técnica, tem coisas que eu acho que elas vêm com a prática. A pergunta era muito voltada para aquele primeiro mesmo, né? Que tu tá Sim, assim, botando o pezinho na água e assusta, assusta. justo. Eu confesso que eu já fiz tanto estágio, o Danilo sabe, o Rafa sabe, Uhum. já fiz tanto atendimento por estágio que eu não sinto mais tanto isso. Uhum. Mas eu vejo que se eu tivesse feito uma universidade normalmente, feito os estágios na ordem certa e me formado no período correto, eu estaria muito mais inseguro. Então, assim, o Danilo, eu acho que ele fala quando fazer estágio, lá atrás, né, no bloco 2 quando ele fala de ter navegado várias áreas, pegado estágio durante a faculdade, eu acho que isso é tão importante, gente, que é uma pena que poucos façam, sabe? Que tem oportunidade, que tem tempo, eu estudei em faculdade particular, né? O Rafa também. Uhum. Uhum. Apesar de serem universos diferentes, né, Rafa? Você estava pelo FIES, eu estava pagando. Não, não, Então, não. Não tava pelo FES, não. não? Não, eu falei que Não? era. Eu não passei, foi um funcionário fictício. Eu tinha falado lá na hora. Ah, tá, perdão, perdão, Uhum. então eu tinha entendido errado. Então, mas assim, tem gente que está no FIES, tem gente que tem que trabalhar, tem gente, principalmente no noturno, tem gente que está trabalhando o dia inteiro, é muito difícil fazer estágio na área. Então, eu conheço muita gente, e agora a universidade começou a retornar pessoas, né, mais velhas, estão trabalhando, estão estudando à noite, para a segunda graduação, terceira, e querem trabalhar na área, eles não vão ter essa experiência, sabe? Eles vão ter experiência unicamente do que a faculdade vai prover, e a faculdade é limitada. Exato. Não adianta, assim, a faculdade de psicologia tem uma coisa que eu aprendi, que já me repetiram 1000 vezes, é generalista. Uhum. A gente é generalista. A gente vai ver quantas são, alguém consegue aí rapidamente no Google ver quantas são as abordagens que o conselho aceita? Meu Eu vou Deus. falar já o número, na faculdade eu acho que se a gente viu 10 é muito. É. Uhum. Assim, Se a gente viu 10. se você tá falando verde, no sentido de assim, cara, teve uma palestra uma vez, vírgula, eu acho, que os alunos deram. E aí dá 10. Exatamente. Então, assim, meu senhor amado. Então, assim, tem uma grande gama de atuação. Eu tive sorte, o Rafa, nesse ponto, eu acho que vai concordar comigo, que a gente viu a CP de um jeito muito leve na faculdade e a gente teve a experiência de grupos vivenciais, promovidos por uma professora nossa. Então, foi muito bacana para a gente ver como é que era a atuação, mesmo que fosse em grupo, de como era a CP, né? Como era viver Uhum. aquele momento do humanismo, né? Uhum. Porém, muita gente sai de abordagem que eu vou atender. Assim, se eu Uhum. for pelas que eu vi na faculdade, é limitante. E uma coisa importante que o Rafa falou, independente aqui eu vou falar, isso aí eu tenho, eu tenho recibo para isso. A gente tem que ter uma abordagem. Esse Sim. negócio de ser teórico, não. O Rafa falou lá no começo, o Danilo também frisou, mas eu vou repetir. Tem que ter uma teoria por trás. Se tu for para psicólogo, e isso é muito coisa de aluno de psicologia, né? Perguntar, qual é a tua abordagem, velho? Tem muita gente que chega no consultório e não pergunta, apesar da psicologia estar mais popularizada agora e as pessoas quererem saber minimamente que abordagem é que você está usando, Uhum. velho, tem que ter uma abordagem. Não vem com esse negócio por cima de mim, que eu sou a teórico. Não, eu uso um pouquinho de cada. Olha, irmão, não opero nessa matemática. Eu acho que aí é um primeiro sinal de alerta, porque eu acho que a gente não entrou nessa seara e nem vai dar tempo de entrar, Uhum. que é o cliente é uma pessoa que não tem obrigação de saber o que a gente sabe. Não. Ele não tem. As pessoas vão procurar atendimento, elas estão em sofrimento, elas estão. Alguém indicou, alguém está pedindo para ela ir. E às vezes ela cai na mão de alguém assim, tá, cara, eu conheço incríveis psicólogos que se formaram, que eu seria atendido por ele à medida que eles saíram Uhum. da faculdade. Eu seria o primeiro cliente dele. O Rafa seria um deles se eu não fosse tão amigo dele. Eu queria manter a amizade. Mas tem muita gente que, cara, o bicho é bom. Ele estudava muito bem, ele sabe teoria, imagino que ele é uma grande pessoa para atender. Agora, tem muita gente que sai perdida no rolê e vem com esse papinho do ateórico, entendeu? Eu não sei Uhum. quantas são as abordagens no Conselho Federal, mas deve ser umas 60. Irmão, escolhe uma, entendeu? Assim, Uhum. pega uma.
entendeu? Você Uhum. pode usar, tem gente que vai usar técnicas de outros que você aprendeu. Uhum. O professor de behaviorismo já me ensinou um monte de coisa Uhum. que eu usaria no consultório. Não tem a ver com a teoria, tem a ver com uma técnica específica, entendeu? Então, eu acho que cabe. Tem que ver se cabe na sua abordagem também. Porque Ah, tem algumas técnicas Leandro, que não vão eu vou. caber, não faz sentido para o seu Deixa eu repertório filosófico. complementar sua fala rapidinho, Por que favor. é, olha só, por quê? Veja bem, todas as abordagens têm uma visão do ser humano, têm uma visão de adoecimento e uma visão de saúde, certo? Toda abordagem tem isso. Uhum. Você precisa ter isso como uma base. E aí, assim, dessa base, tal coisa da Gestalt pode nos ajudar. Não é, Danilo? Pode, pode. Mas por quê? Porque você está seguindo essa base. Agora, assim, não, eu vou pegar uma coisa, uma técnica para pescar conteúdos inconscientes, sabe? Peraí. Pra, a psicanálise tem uma perspectiva de ser humano diferente, uma perspectiva de adoecimento diferente, de funcionamento. Essa Uhum. técnica busca conseguir uma coisa que a gente não busca na nossa teoria. Então, assim, utilizar essa técnica pode parecer super maneira e descolada, mas, assim, Uhum. não vai não vai ter sentido para a gente aplicar. Isso é importante, É, entendeu? tem uma que eu vi uma vez, Rafa, que eu achei era a linha do tempo. Eu vi no, eu vi no, eu vi no CEUB e eu vi no IESB também. Que a pessoa pegava uma cartolina, botava para o cliente fazia uma linha, ia contando eventos da vida dela e tal, assim. Falei, cara, que coisa curiosa. Eu ouvi isso de uma professora de behaviorista. Mas é uma técnica muito legal quando você está com alguém que não está conseguindo relembrar. É claro que o olhar daquela linha do tempo para o humanista é um, para o behaviorista é outro. Ele vai estar olhando comportamentos que essa pessoa pode ter adquirido ao longo da história. Eu não estou olhando para isso. Uhum. Eu não estou olhando para isso. Eu provavelmente, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, eu vou tentar puxar para o aqui e agora. O que está acontecendo ali que no aqui e agora me faz sentido dessa sua história? Porque às vezes a pessoa está confusa. Contar a história é muito interessante, né? Para ela poder ouvir. Então, a técnica por si só, muitas vezes, ela pode ser neutra. Uhum. Entre aspas, eu detesto fazer essas aspas aéreas aqui, mas vamos dizer que ela é neutra. Como eu vou olhar ela, que é o importante. Então, eu tenho que ter um referencial teórico, eu tenho que ter uma base filosófica. Não vem do céu. Assim, não vai cair uma luz e me indicar o que, que aquela pessoa tem ou como eu vou reagir a essas coisas. Então, assim, não caia na mão dos ateóricos. Eu fico muito preocupado quando eu escuto, e eu escuto bastante. O Rafa e o Danilo talvez ouçam de tempo em tempo. Na faculdade a gente ouve muito, assim, eu vou sair daqui, eu vou atender. Atender no quê? Eu não sei ainda. Talvez eu use uma coisinha ali, aqui. Uhum. E quando você vai ver uma coisinha aqui e ali de abordagens conflitantes. De abordagens conflitantes. O ser humano é visto dentro de uma base filosófica. Eu acho que, né, assim, não querendo entrar muito no mérito teórico, mas eu estou tentando produzir um encerramento aqui e eu não estou, né, mais ou menos esse, sim. Que a gente discutiu do futuro psicólogo, né? Isso vale para o futuro psicólogo e para os clientes. É. Uhum. Até mesmo a palavra cliente, né? Tem gente que vai falar paciente, a gente usa cliente. Já tem aí uma diferenciação de como a gente vê a pessoa, né, que vem ao nosso consultório. Então, por favor, assim, Leandro, não gostei da CP, eu vou para outra. Vá para outra. Não quero, não tem problema, entendeu? Você está Uhum. perdendo uma das melhores abordagens? Você está perdendo. Vamos até aí. Jogo no ar. É, a nossa é Uhum. boa. Mas você não quer, você não te faz sentido, escolha uma. Temos muitas, né? Eu acho que até para o psicólogo, assim, estou confuso, sair, não sei em qual que eu vou atender. Tem gente que migra. Isso já aconteceu, já ouvi professores falarem isso. Tem gente que começa numa abordagem, ao longo do tempo, vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós, se interessa por outra coisa. As pessoas mudam, né? A gente está, né? O psicólogo é um ser humano, até onde eu entendo. Eu espero continuar sendo um. Então, escolha sua abordagem, pense bem. Vai mudar depois? Muda. E aí você vai mudar dentro do consultório, mas tenha uma. Não existe isso de sair, eu posso afirmar isso sendo estudante. Acho que eu espero que vocês concordem. Assim. Não existe esse negócio de sair a léu, né? De não ter um embasamento. Tenha uma.
Fale, Rafa. A coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: para quem. Olha só, eu não quero ouvir lero-lero de. Ah, porque Rogers, o pessoal falava a mesma coisa dele. Aí você. Eu vou te perguntar o seguinte: tu tá criando uma abordagem? Porque veja bem, Rogers estava dentro da academia criando tanto que criou uma abordagem. Você Uhum. está escrevendo uma teoria com uma perspectiva nova de ser humano, ou com uma perspectiva que existe, beleza, mas com uma nova teoria de adoecimento, com uma nova teoria do desenvolvimento, com uma nova. Se tiver, incrível, força para você. Espero que seja excelente, espero que quebre assim todas as barreiras, seja a melhor abordagem até então. Se você não está fazendo isso, aí você está com preguiça de estudar uma abordagem. Uhum. Entendeu? Estude uma abordagem e siga ela, porque isso é ciência. A gente faz ciência, a gente não tá brincando aqui. Entendeu? É Uhum. isso. Uhum. Eu acho que a gente precisa pegar para ver que são muitos desafios, que são muitas coisas. Uhum. Existem claramente desafios em se formar em psicologia, mas não existe necessariamente caminhos que não sejam solucionáveis. A gente Uhum. precisa trabalhar em equipe, ter suporte, não se sentir só. E você se Uhum. sentindo inseguro, vamos ver o que faz sentido no seu trabalho, o que faz sentido na sua visão de sujeito, e vamos procurar ajuda, sabe? A gente é parte da área da saúde e a gente precisa ter condições de existir. Não saber não é um problema. Eu acho que o problema é a gente não saber o que fazer com isso. Isso. Ou não tem interesse, né? Porque tem isso, gente. A nossa, de novo, o que a gente faz é ciência, sabe? De verdade. Se o que você faz, você acredita tanto que, assim, é uma coisa. Eu tô realmente quebrando. Eu sou melhor do que Freud, eu sou melhor do que Skinner, eu sou melhor do que, enfim. Tô falando nomes aqui dos outros que eu não conheço bem, né? Mas sou melhor do que Rogers. Eu sou melhor do que Moreno, eu sou melhor do que todos esses e estou criando minha própria abordagem, porque eu entendo mais do que eles. Uhum. Ou o meu entendimento é que X é melhor, funciona melhor, ou até para o Brasil, enfim, o que seja. Cara, escreve isso. Bota isso em algum lugar, vamos trabalhar isso, que aí beleza. Aí eu tô contigo, assim, posso não concordar com você, mas assim, bota fé no que você tá fazendo, Uhum. sabe? Mas assim, de verdade, você sair sem rumo da faculdade, entendo, muito compreensível, muito mesmo. Uhum. Mas é sério, busca supervisão. Nem sempre dá para ter um curso, nem sempre, mas olha, intervisão, entre outros amigos. Busca leituras, assim, a gente tem vários grupos, sabe? Tá aí um movimento que a gente pode fazer, né? No final de semana que vem a gente está pretendendo, né? Vamos ver, dando certo. A Uhum. gente vai fazer já uma supervisão de atendimentos, né, para psicólogos formados em CP. Vai ser gratuito. Então, assim, existem eventos gratuitos das áreas da psicologia, então não se sintam. Não se sintam, não, perdão. Pode se sentir sim, Uhum. tá? Pode se sentir desabarcado, mas saibam que tem muita coisa que dá para achar gratuita, que dá uma base excelente para você começar. Sim, Entende? sim. É, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, Uhum. mas eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, agradecer a todo mundo que conseguiu passar por essas situações com a gente, sabe? Não foi uma live tecnicamente de infraestrutura, uma coisa tão tranquila, mas é aquela coisa, a gente está começando a fazer esse tipo de experiência, nós estamos tentando, obrigado por todo mundo que correu atrás, que teve paciência com a gente, sinto muito por a gente não ter conseguido fazer a live no nosso Instagram ou no nossa próprio YouTube, mas teremos manejos para isso futuros e é disso para melhor, com certeza. É, E faremos mais, né? Assim, sim. porque vocês não responderam todas as minhas perguntas, Uhum, tenho dúvidas, uhum, sou aluno chato, sabe aquele que pergunta nos 10 minutos no final da aula, quando o professor fala, vou fazer chamada, professor, só uma dúvida, sou eu, aham. entendeu? Faço mesmo, brincadeira, às vezes sim, ó.
Eu queria deixar um teaser para a próxima, que eu acho que era dúvidas que a gente tinha juntado, né? Uhum. Desafios clínicos e éticos, eu acho que vai ficar para o próximo, né? Para o próximo bloco nosso. Gestão e carreira, que eu acho que era importante, que a gente pincelou sobre tudo. Uhum. Uhum. Porém, eu acho que a gente pode falar um pouco mais, tipo, diretamente, né? Uhum. Crescimento profissional, que eu acho que uma coisa que acontece muito, a gente aprende isso muito em psicologia organizacional, é quando você não vê crescimento profissional dentro de uma empresa, a tristeza que isso causa, não ser Sim. reconhecido dentro do trabalho. Então, assim, como é quando você está trabalhando autonomamente? Vai Uhum. ser puramente financeiro? Vai ser uma nova abordagem? Vai ser mais um doutorado, um mestrado? Vai ser quanto a minha agenda está cheia? Qual é, né? Aonde estaria esse crescimento profissional para quem é autônomo e atende em clínica? Ficou triste porque as piadinhas eram para o sétimo bloco, que era polêmicas e curiosidades, que eu vou deixar. Depois vai ter rodada relâmpago, aplicarei Marília Gabriela, né? Diga uma palavra sobre o assunto. Uhum. Brincadeira. Marília Gabriela, para quem não conhece, era uma apresentadora famosa na TV. Tá, tá difícil. Eu vou atualizar, eu juro que eu vou atualizar minhas referências, entendeu? Aham. Não falarei mais sobre classificados ou linha de telefone, Uhum. é, telefone fixo. Vou me atualizar para a próxima. Mas é isso. Eu acho que a gente consegue fazer na próxima. A gente vai ver agora para fazer no nosso YouTube, né? Do nosso canal. Uhum. A gente vai postar essa live lá. Eu vou, da próxima vez, mandar o link direito para os meus amigos, porque eu percebi que eu mandei o folder e não o link. E eu já recebi reclamação aqui que não façam lives no dia do jogo do Flamengo. Ah, ok. E Importantíssimo. eu realmente, não é que eu não sou muito ligado no futebol, estou até acompanhando, e eu nem lembrei que ia ter jogo hoje. Eu sabia, alguém comentou hoje mais cedo, mas eu não sabia que era esse horário. É difícil competir com o Flamengo, né, Uhum. em audiência, porque o fogão Hum. é eterno. Aham. Mas Eu, é isso, gente. Eu queria agradecer mesmo a todo mundo eu que queria veio até aqui, fechar, participou. Hum, queria fechar com duas coisas. A primeira é uma mensagem de tranquilização, porque a nossa última pergunta foi muito no rumo da ansiedade, sabe? Então, assim, a primeira sessão, meu Deus, ansiedade, como me porto, o que eu faço, o que eu penso. Então, assim, a primeira coisa é que ninguém espera, não é esperado que você resolva a vida, o caso daquela pessoa em uma sessão. Então, saiba disso. A primeira coisa. A melhor coisa que você pode fazer é compreender aquela pessoa, é se conectar com ela. Se você se conectou com aquela pessoa, sua primeira sessão foi excelente. Sério, assim, foi impressionante. Seu rapport foi criado, parabéns. Mas mais do que isso, gente, eu acho que as pessoas levam, assim, vamos lá, os erros, eu não sei vocês, gente, mas eu tinha muito medo de erro na clínica, quando eu tava na faculdade, assim, quando eu tava no início, sabe? E hoje eu não vejo o erro mais como um problema irreparável. Eu vejo como algo inevitável. Uhum. Sim. Eu vou ter uma relação com a pessoa, um atendimento ali, 3 meses, 6 meses, 2 anos de atendimento com aquela pessoa. Em algum momento eu vou errar, entendeu? É absolutamente esperado, tá? Que você erre. E aí, tendo relação com a pessoa, você conseguindo contornar, tudo fica bem. É sério. Uhum. A gente tem que entender o seguinte: a nossa profissão não é uma profissão assim. Nós não somos cirurgiões cerebrais, sabe? Assim, que um erro de 1 milímetro é muitíssimo sério. Uhum. Sim. E, e a cobrança por ser infalível adoece ambos os lados. O cliente Uhum, será imperfeito e nós também, porque ambos são humanos. exato. Eu e o Danilo aqui, a gente já errou 1 milhão de vezes e estamos aqui, firme e forte, e tá tudo certo, Uhum. entendeu? Não somos profissionais piores pelo erro.
Nós seríamos profissionais piores se a gente não buscasse corrigir o erro. E não buscasse evitar o erro. Sim. Entende? Aí que tá. A questão é essa. Agora, mais algum comentário sobre isso? Não? Não, acho que não. Acho que foi bem produtivo. É uma conversa mais longa do que eu imaginava. Uhum. Sinceramente, é complicada, muita coisa. Não respondendo a pergunta de como eu vou ficar rico, estou chateado, né? Uhum. Ficarei rico, eu acho que vai ser a pergunta correta, pelo risinho sem graça de vocês dois. Eu Você acho fez, que. você fez a pergunta errada. Ah, Não é tá. É, como ficar rico, dá pra ficar rico? Aí eu tenho uma o resposta pra sorrisinho do você. Danilo tá me machucando. Eu prefiro dizer que tem muitas áreas da psicologia e você alcançando o público que você quer atingir, talvez, mas assim, vamos com calma, vamos com calma. Mas para quem está nos ouvindo, eu acho interessante também pedir. Manda mais perguntas. Tem alguma coisa, a gente adapta o roteiro. Eu acho que a gente pode fazer outra live. Eu gostei. Achei que foi diferente. Assim, a gravação também é muito legal. Eu recomendo irem para o canal Uhum. agora, você que ficou até aqui, e assistir os vídeos. Uhum. Porque tem vídeos maravilhosos das nossas conversas. Modéstia à parte, o Rafa e o Danilo falam muito bem. E é Você isso, também, meu você povo. também. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Rafa. Desculpa qualquer piadinha fora de hora. Eu sou assim mesmo. Vocês me conhecem. Sério, muito grato. É muito rico ouvir essas informações. E vocês sabem como é que é a experiência de estar saindo, né, da universidade. E o pânicozinho, né? Sim. Generalizadinho assim na boca do estômago, assim, que Uhum. foda. Mas obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus. E